Olá pessoal, estamos aqui com o pesquisador da Embrapa, Dr. Carlos Filler. Ele vai falar para vocês um pouquinho hoje sobre a área de cereais e o desenvolvimento de produtos à base de matérias-primas vegetais. Eu sou engenheiro agrônomo e fui formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a agronomia tem como poucas áreas de atuação, vamos dizer, áreas como fitotecnia, solos, e uma das áreas que na minha época, há algum tempo atrás, há mais de 30 anos, era a área de alimentos. Era uma área que depois ela foi assumida pela área de engenharia de alimentos. Então, na área de agronomia nós produzimos alimento, então eu sempre fui inclinado para trabalhar com a parte de industrialização dos alimentos, ou seja, o processamento de alimentos. E nessa fase de normal, terminando o terceiro grau da universidade, é a questão de emprego. Então, naturalmente, dentro da minha área, busquei trabalhar, fazer alguns concursos e encontrei certa dificuldade na cidade de conseguir emprego como engenheiro agrônomo. Então, já vinha um pouco antes desse processo final a vontade de fazer mestrado, e essa parte de industrialização de alimentos me levou a fazer algumas disciplinas. Então, é importante para quem está fazendo a graduação já antecipadamente ver as possibilidades. Hoje eu trabalho na Embrapa, eu fui estagiário da Embrapa, porque a Embrapa temos uma unidade em frente à Universidade Rural, então também isso aí foi algo motivador para ingressar na universidade, na Embrapa, uma vez que é uma instituição de pesquisa e ela é bastante atuante, sendo bastante respeitada pela sociedade em geral. E lá, então, obviamente, eu fui bastante estimulado a trabalhar, vamos dizer, como um estagiário, a me esforçar a ser um pesquisador, uma vez que meus colegas, na época, professores, pesquisadores, sempre mostravam-se um perfil extremamente dedicado ao trabalho. Havia ocasiões que eu saía de lá, às vezes bem tarde da noite, naquela escuridão daquele local, e eu ainda via colegas, futuros colegas, trabalhando. Isso para mim serviu como também motivação, o grau de dedicação daqueles pesquisadores. E daí, uma questão muito importante, ao sair então da graduação, com essa formação em agronomia, eu falei, puxa, eu gostaria de ser um pesquisador da Embrapa. Obviamente, a espera de concurso é algo extremamente que depende da ocasião, depende de uma série de fatores, e então apareceu a oportunidade de fazer o concurso, só que na época eu não havia ainda, só anos depois, então eu fui fazer mestrado, e eu fui fazer mestrado justamente numa área de alimentos. Tentei fazer mestrado aqui no Rio de Janeiro, na Rural, infelizmente eu não consegui, não tive êxito, mas aí, por sorte, eu acho que como bônus eu fui fazer em outro local. Esse fazer em outro local há um grande crescimento na nossa mentalidade, carreira e experiência. Então, eu fui fazer em Viçosa. Então, fazer o mestrado em Viçosa foi a complementação e também especialização na área de alimentos. Ia fazer o mestrado lá, justamente quando eu terminei, apareceu então o concurso da Embrapa, mas antes de trabalhar na Embrapa, eu tive algumas amizades como engenheiro de alimentos que me levaram para trabalhar na Sadia Alimentos. Então, trabalhar na Sadia Alimentos foi uma experiência muito importante para a minha vida, para reconhecer o grau de dedicação e o contato com a produção de alimentos no setor industrial. Fui trabalhar com carnes. Veja, eu sou engenheiro agrônomo, fui trabalhar também com a área de produção. No entanto, foi muito enriquecedor. Terminando, poucos 3 meses, eu já estava na Embrapa. E meu sonho era fazer doutorado. Então, no meu mestrado, meu sonho é fazer doutorado. Infelizmente, aí já passo para outra etapa. Eu não consegui dar continuidade ao meu doutorado no doutorado em Viçosa. Fui para a Embrapa, passei no concurso e fui trabalhar com a tecnologia de cereais. Tecnologia de cereais está muito mais próximo que tecnologia de carnes. Então, eu trabalhei durante 2 anos sempre com a ideia de fazer doutorado e fui buscar então o doutorado no exterior. Então, tive a oportunidade de fazer
doutorado na Inglaterra, fiz doutorado pleno durante 4 anos, sendo financiado por salário com o meu salário da Embrapa e com bolsa do CNPq. Isso foi extremamente estimulador na minha vida e foi aí que eu consegui fazer o doutorado pleno lá, o que me deu uma experiência extremamente importante, porque muitos daquelas tecnologias, equipamentos onde eu trabalhei, à medida que o tempo foi passando, nós conseguimos implantar isso aqui na Embrapa Agroindústria e Alimentos, onde eu trabalho hoje. Então você já vê a trajetória, uma graduação na área de agronomia, um mestrado na área de alimentos, um doutorado também na área de alimentos, mas nessas 2 etapas de pós-graduação voltadas para a agroindústria. Então hoje nós aqui trabalhamos com a agroindústria de cereais, grãos em geral. Obviamente eu já trabalhei com várias outras áreas, né, usando o amido, que é o principal componente dos cereais, tubérculos e raízes. Até trabalhei com embalagens também, mas o foco que eu dou hoje é trabalhar com alimentos associado com universidade, alimentos que se consideram ricos em fibra alimentar, também mais recentemente com leguminosas, que são uma alternativa ao consumo de proteína animal, né, que é o consumo de proteína vegetal. E hoje a gente está com vários projetos com esse foco. No meu caso, como nós temos, como dito anteriormente, temos vários equipamentos de simulação de processos que ocorrem na indústria e de avaliação do controle de qualidade. Nós temos muitas análises físicas, então hoje o meu dia a dia é viabilizar o funcionamento do equipamento. Hoje eu trabalho tanto na pesquisa como também acabo trabalhando de forma a equacionar os problemas do dia a dia. Supervisiono a equipe de técnicos, também supervisiono a equipe de alunos de pós-graduação, porque hoje eu me envolvo com a pós-graduação sendo orientador de graduação e pós-graduação. Então o dia a dia ele é repleto de atuação como orientador, atuação como aquele que vai viabilizar uma determinada técnica e em geral. E também elaboro o projeto de pesquisa e conduzo o projeto. Isso tudo para quê? Para que tenhamos projeto de pesquisa que dê resultado e esse resultado então nós possamos então divulgar para a sociedade. Na área de pesquisa como um todo, um dos grandes desafios é a questão de reter conhecimento, de aumentar a nossa capacidade de trabalho em termos de associar aquilo que a gente faz no laboratório com a realidade. Nossos projetos todos se justificam, mas nem sempre a gente consegue atingir esse êxito porque há demanda de recursos e às vezes os recursos não são tão disponíveis assim. Fazemos um esforço para que isso ocorra. Então, acredito que a questão de investimento é algo sempre um desafio, ou seja, fazer mais com menos. Mas dessa forma a gente vai costurando atuações mais diversas. Hoje, por exemplo, um desafio que nós temos é o que a gente faz para que esse, por exemplo, alimento que necessariamente tem que ser processado, todo alimento é necessário que seja processado para que ele seja absorvido no nosso corpo. Qual o efeito disso no nosso corpo? Então, uma dificuldade também é termos associado ao nosso grupo colegas que trabalham na área médica, colegas que trabalham na área de nutrição. Juntar todos é sempre um desafio, além da questão dos recursos, né, de viabilizar essas ações que gerem resultados. Acho que o que sempre fascina, por exemplo, nós vemos a indústria de alimentos. A indústria de alimentos, ela ou seja,
o canal que nós procuramos, por exemplo, é o canal do que nós vamos, quando nós vamos ao supermercado, o que nós utilizamos, né? Que produtos compramos. Então, eu vejo que o dia a dia que ela é importante. Em termos de canais de educação, né, a Embrapa, por exemplo, ela tem muitas informações disponíveis online. Se eu entendi sua pergunta, né? Ela também tem muitos canais de informação. O governo brasileiro tem uma característica muito interessante que às vezes nem outros governos, países desenvolvidos têm. Nós temos canais de pesquisas quem está dentro das instituições de pesquisa, universidades. Nós temos, por exemplo, periódico CAPES, a gente tem acesso a grandes as informações com facilidade. Isso é uma característica que o governo brasileiro tem, disponibilizar artigos científicos. Isso custa, cada artigo desse custaria em torno de $40, às vezes mais, às vezes menos, e você tem isso de fácil acesso, a maioria deles utilizando essa base de dados, que é de graça, ou seja, o governo brasileiro paga, né? Bom, quem quer atuar na área de alimentos, se for na área de pesquisa, é fazer os cursos que são compatíveis, vamos dizer, de formação. Por exemplo, engenharia de alimentos é o que vem logo à nossa cabeça. A nutrição de alimentos também. A agronomia também é outro curso. No meu caso, eu sou um exemplo de trabalhar com a área de farmácia também. Você tem a área, eu tenho colegas meus que trabalham, por exemplo, no departamento de farmácia e são engenheiros de alimentos também em Minas Gerais. Então, a indústria de alimentos, obviamente, ela tem um impacto na sociedade extremamente elevado, porque hoje e nos últimos anos da nossa sociedade, ninguém vive ou ninguém deixa de ir ao supermercado, comprar algum produto ou vai a algum restaurante e acaba consumindo um produto que é, obviamente, produzido por uma organização, uma indústria, né? Sim, eu acho, assim, a área de pesquisa como um todo ela é fascinante, ou seja, ela permite que você coloque em prática hipóteses. Como seria esse alimento se a gente fizéssemos essa modificação, por exemplo? O que é bom para a saúde? O que é bom para a saúde? Hoje em dia é extremamente importante integrar. O alimento é extremamente complexo, porque ele é que vai nos fornecer não só nutrientes, como bem-estar. Então, hoje, alimentos que provocam sensações muito positivas no nosso corpo, como esse alimento é feito, esse alimento é seguro, esse alimento me faz bem, não só essencialmente do ponto de vista psicológico, mas de saúde. Então, integrar isso tudo, que é um grande desafio. Então, eu acredito que isso é um grande fascínio. E saber como isso nutricionalmente cai no nosso corpo. Porque hoje em dia, uma boa alimentação, ela está associada a um bom estar, uma boa característica, vitalidade e também longevidade. Ou seja, hoje pensamos em alimentos para pessoas que envelhecem, como eu, por exemplo, como vocês podem ver. Ou seja, as pessoas, há pouco tempo eu tinha 20 e poucos anos, agora eu já tenho quase 60, e daqui a pouco, quem sabe, 70, 80, 90 anos. Então, pensar no alimento desde quando você nasce, todas as faixas, até quando esse período cessa, então isso é fascinante. A combinação de alimentos, bebidas que você em todo esse período consome, o que isso pode gerar ou não. Então, é muito importante isso.